O assunto de hoje é um assunto importante. Nós vamos falar sobre guarda e também regulamentação de visita. Nós vamos quebrar diversos boatos, lendas jurídicas. Quando eu falo de guarda no direito brasileiro, a guarda de menor, eu estou falando algo, né, que existem diversas invenções jurídicas aí. Então vamos em primeiro lugar, encaixar isso na realidade. No Brasil, nós temos duas guardas, hein? Existe a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Quando eu falo da guarda unilateral, já foi a regra no passado. No passado, a guarda unilateral era a regra. Mesmo num divórcio, numa separação, o casal, um dos dois ficava com um filho, com a guarda unilateral. Hoje não. A partir de uma lei, que o professor vai mencionar já já, a partir da existência da guarda compartilhada, o direito brasileiro, a doutrina e a jurisprudência tem o entendimento que a guarda compartilhada é a regra. Então, deixa de ser a regra compartilhada e passa a ser a regra a guarda compartilhada. Professor, o que é guarda em relação a um filho? Guarda é responsabilidade, hein? Diversos doutrinadores trazem o conceito de guarda, mas fugindo do juridiquês e deixando mais simples, mais fácil. Guarda é responsabilidade. Quem tem a guarda? Quem tem a guarda, se for unilateral, tem a responsabilidade sobre a criança. A regra hoje, a guarda é o quê? Compartilhada. Então, se é compartilhada, ela é dividida. O pai e a mãe terá a guarda compartilhada, terá essa divisão, 50% cada um, sobre a guarda da criança e do adolescente. Quero lembrar que a guarda também vale para o casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Pela resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, também é possível. É possível, sim, a guarda entre pessoas do mesmo sexo. Completamente possível. Quando fala de guarda, olha só que interessante. No passado, nós tínhamos a guarda compartilhada, que não era tão aceita assim. E muita gente confunde a guarda compartilhada com guarda alternada, que é outra coisa, hein? A guarda compartilhada quer dizer que o pai e a mãe têm a mesma responsabilidade perante aquela criança e adolescente. Ou seja, a guarda é responsabilidade. Guarda alternada é uma guarda que não pegou no Brasil, hein? Apesar de alguns doutrinadores fazerem confusão em relação ao tema, a guarda alternada não é uma realidade no Brasil. Quando eu falo de guarda alternada, é uma realidade em outros países, como o direito americano. Para traduzir a guarda alternada, a criança põe a mochilinha nas costas, vai na casa do pai e fica 15 dias. Depois atravessa a rua e fica na casa da mãe mais 15 dias. Isso no Brasil não acontece. Nós temos o quê? Alguns acordos, algumas exceções, através de acordo, algo consensual, que o pai e a mãe acabam criando a criança, o adolescente desse jeito. Mas isso é uma exceção, é um verdadeiro acordo homologado pelo pai e pela mãe. Cada caso será analisado de forma concreta. Então, é uma verdadeira exceção. Afirmo para você que a guarda alternada no Brasil não existe, hein? O que nós temos é a guarda compartilhada. E a guarda é responsabilidade. Quero lembrar também que, independente da guarda ser compartilhada ou unilateral, existe uma situação importante que a gente precisa conversar, hein? Apenas um dos dois, né, o pai ou a mãe, será o guardião. Guardião. Por mais que a guarda seja compartilhada, um dos dois será o guardião. Ou seja, a criança ou adolescente vai residir ou com o pai ou com a mãe. Por mais que a guarda seja dos dois, porque é compartilhada, 50% de responsabilidade para cada um, o fato é que o guardião é um só, justamente para não criar um vínculo de guarda alternada, para não parecer com a guarda alternada, que é proibida no Brasil, não foi aceita pela doutrina e pela jurisprudência. Professor, então, quando eu quero mudar de guardião, posso fazer isso? Pode fazer. Hoje, atualmente, nós temos uma ação de mudança de guardião. Não mexo na guarda, mas altero, sim, o guardião. Então, se a guardiã é a mãe, eu passo para o pai se torna guardião. E o inverso é verdadeiro. Então, guardião não tem nada a ver com guarda, hein? Guardião é o local físico que a criança ou adolescente reside. Quando nós falamos de guarda compartilhada, a responsabilidade é sempre dos dois. Guarda assim, ó, guarda é igual responsabilidade. Aí fica muito mais fácil de entender. Responsabilidade é igual guarda, tá? Isso que é importante você saber. Quando nós falamos aqui de guarda, olha só, tem várias situações importantes. Nós temos o Código Civil que trata da guarda, o artigo 1583 do Código Civil, vai tratar de guarda. É importante também lembrar do princípio do interesse do menor, hein? Em relação à guarda ou visita, sempre a justiça brasileira vai ver o interesse do menor, o bem-estar do menor. Então não adianta o pai falar, não, quero que a mãe venha visitar meu filho, ou a mãe falar isso, né? Não pode, porque prevalece o princípio do interesse do menor. Se a visita do pai ou da mãe faz bem para o menor, vai ser feita, né? Segundo a jurisprudência e a doutrina brasileira. Salvo exceções em casos atípicos, quando realmente o pai e a mãe oferecem risco à criança. Aí essa visita
ela vai ocorrer de forma aí realmente acompanhada. Mas é uma outra situação que a gente vai falar já já, tá? Outra coisa também, quando eu falo de guarda, é importante falar da lei que trouxe a guarda, né? Então, a Lei 11.698 de 2008, 11.698 de 2008, trouxe e regulamentou a guarda compartilhada no Brasil. Então, essa lei que modificou a situação de guarda. Quando a gente fala de guarda, também aparecem os fundamentos da Constituição Federal no artigo 5º, inciso 1, e no artigo 226 da Constituição Federal, que é realmente a nossa legislação a mais importante do Brasil, né? Nós temos também, vinculado à guarda, o poder familiar. Esse poder familiar só pode ocorrer. Professor, como assim poder familiar? O pai e a mãe, quando a criança nasce, tem o poder familiar, é isso mesmo. O poder de cuidados, obrigações, direitos e obrigações. Professor, quando que ocorre a perda desse direito? Então, olha só, nós temos um artigo que vai regulamentar isso também. Nós temos o artigo aqui, que é o artigo 1635 do Código Civil, vai tratar da extinção do poder familiar. Quero lembrar a você que a extinção do poder familiar, ela acontece em poucas situações. O falecimento dos pais, né, ou do pai, da mãe, também emancipação. Lembrando a você que nós temos 3 emancipações. Nós temos a emancipação legal, aquela prevista em lei. Trago como exemplo o casamento do menor. Também não só o casamento, mas concurso público, quando o sujeito tem a posse do concurso público, desde que seja menor, menos que 18 anos, mas passou no concurso público, ele tem o direito de ser emancipado. Aparece também situação financeira, hoje não é difícil, com o mundo do funk, o mundo sertanejo, jogador de futebol. Então, se ele tem menos que 18 anos, mas tem uma situação financeira independente dos pais, ele consegue emancipar também, isso é importante você saber, e também a colação de grau em curso superior. Esses motivos são motivos taxativos que o próprio Código Civil faz com que o sujeito seja emancipado por lei, né? Nós temos ainda a emancipação judicial, aquela que vai parar na justiça, o pai quer, a mãe não quer, e temos a emancipação também, a chamada extrajudicial, que também é aquela voluntária, ou seja, o pai e a mãe querem emancipar o filho a partir dos 16 anos, o filho tem que ter mais que 16, menos que 18, para que ele possa ser emancipado. Emancipar quer dizer o quê? Adiantar a capacidade, eu estou adiantando a capacidade do sujeito, diferente da interdição, que eu estou extinguindo a capacidade da pessoa. Se eu tenho um parente que desenvolve Alzheimer, eu posso fazer não emancipação, mas sim interdição, para que ele tenha um representante legal, para que possa aí representá-lo perante os direitos civis, né? Então, por isso nós temos o Instituto da Emancipação e o Instituto da Interdição. Eu sempre coloco em aula isso, né? Faço essa analogia, porque ele antecipa a capacidade, o outro ele tira a capacidade. Isso é perfeitamente possível, e envolve direito de família, envolve poder familiar, então tem tudo a ver com guarda também. Vamos lá, vamos voltar aqui, olha só que interessante, hein? Ainda aparece também alguns fundamentos importantes. Independente do poder familiar, em caso de divórcio, ele não é extinto. Quando eu falo do poder familiar, por mais que o pai e a mãe venham a se divorciar, se separar, até numa dissolução de não estável, que nós conversamos até no programa anterior, é importante que o filho não tem nada a ver com isso, né? Então, não posso vincular o poder familiar, a guarda da criança, com o divórcio, né? Ninguém perde nada. Na verdade, fica a regra que é a guarda compartilhada. Nós temos o artigo 1636 do Código Civil, que as novas núpcias não perdem o direito de visita ou o direito de guarda. Então, ele regulamenta isso, é importante. Ainda temos o artigo também 1579, divórcio não tem influência em relação aos deveres dos pais, também não vai alterar. Isso também previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, lá no artigo 33, tá? Então, é importante falar sobre isso. Então, guarde isso, hein? Quando eu falo de guarda, guarda é o quê? Responsabilidade. Responsabilidade do pai, da mãe, com o menor, com o adolescente. Essa responsabilidade, segundo a legislação brasileira, nós temos 2 espécies de guardas. A guarda compartilhada e a guarda unilateral. A unilateral já foi a regra, hoje não, hoje é a exceção. Pois a regra é o quê? A guarda compartilhada. Isso envolve também nos alimentos, né? Porque se a guarda é compartilhada, a responsabilidade dos dois, isso também envolve no valor do pagamento da pensão alimentícia. Certamente, por quê? Porque se a responsabilidade é dos dois, os dois vão ter que arcar com o sustento e a sobrevivência aí do filho, né? Seja criança ou adolescente. Então, fato é que isso mudou o cenário da pensão alimentícia também. Pensão alimentícia é aquela ação de alimentos para regularizar a questão da pensão alimentícia. Lembrando que a ação de revisão de alimentos é para aumentar ou diminuir o valor da pensão alimentícia. Depende muito da necessidade e possibilidade dos pais, né? Isso é muito importante deixar claro, porque pensão alimentícia, o grande fundamento é o binômio, necessidade e possibilidade. Possibilidade de quem paga, necessidade de quem recebe. Nós temos também a execução de alimentos.
É uma ação pertinente para aquela situação quando o pai ou a mãe não paga a pensão alimentícia. O nome da ação é ação de execução de alimentos. Eu vou executar sob pena de penhora ou de prisão, né? A prisão, um aluno me perguntou semana passada, será que seria o caso, a mulher pode ser presa também? Também, porque não é só o homem, né? É o homem ou a mulher, aquele que tem a obrigação de prestar alimentos, se ele não pagar, cabe o pedido aí de execução de alimentos, que pode ser pena de prisão. Então isso é uma realidade, sim. Tanto o homem ou a mulher pode ser preso. Fato importante também, se eu quero deixar de pagar a pensão alimentícia, eu preciso ter provas. Provas que acabou a possibilidade, a necessidade. A ação de exoneração de alimentos é a única que coloca fim à obrigação alimentar, hein? Não existe, avise o seu colega, avise o seu amigo, não existe essa questão de pensão alimentícia acabar de forma automática aos 21, aos 24 anos, se faz faculdade. Isso não existe, isso é boato, hein? No Brasil é uma realidade, nós temos pessoas que pagam pensões alimentícias para filhos de 35 anos, é uma realidade no nosso país. Porque enquanto não cabe, enquanto não encerrar a possibilidade do pai ou da mãe de pagar e a necessidade do adulto, não precisa ser criança, não precisa ser adolescente, ele vai receber pensão. Para que eu consiga exoneração no nosso país, nós temos que fazer o quê? Provar a falta de possibilidade de quem paga e a falta de necessidade. Se não provar isso, não consegue. É uma realidade. Nós temos vários casos de pessoas com 35 anos que ainda recebem pensão alimentícia do pai e da mãe. Isso é uma realidade. Então, cuidado aí. Olha só, voltando aqui, hein? Saindo agora da questão de guarda, a questão de responsabilidade, você já sabe que no Brasil só tem duas. Aquela alternada, a gente vê muita gente comentando, mas não tem no Brasil, hein? Existe o quê? Um acordo feito e aí existe uma situação semelhante à guarda alternada, mas a alternada de fato nós não temos. Não foi reconhecida, não foi bem recebida no Brasil, segundo a doutrina e segundo a jurisprudência.